Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma diária de gravação do Feminino Cast, um espaço que, como você sabe, a gente traz mulheres com histórias muito inspiradoras, histórias de forças, onde elas também contam as suas vulnerabilidades, e isso tenho certeza que vai fazer muito sentido para você aí em casa. Os recados básicos. Entre no nosso canal no YouTube, clique no sininho, faça a sua inscrição, porque, curiosamente, muitas pessoas que estão seguindo na nossa audiência não nos seguem. Então, faça a sua inscrição, tá? Porque isso é muito importante para a gente, por todo esse trabalho que a gente faz aqui. Tá joia? Bom, deixa eu te apresentar agora a nossa convidada de hoje. Alexandra Segantin. Eu vou chamá-la de Alex, CEO do Grupo Mulheres do Brasil, gente. Conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da República. Advogada tributarista, também atuou em direito de família, eu tive que dizer isso. Membro do Conselho Consultivo do Instituto Think Twice Brasil. Alexandra exerce papel de liderança. Ela também tem um papel de articulação política que é institucional, que ela vai colocar para a gente, pelo que ela me disse, se eu entendi bem, é a menina dos olhos dela. Por fim, também participa de debates públicos e eventos institucionais relacionados à equidade de gênero, democracia e participação feminina na política e na sociedade. Antes de eu passar a palavra para a Alexandra, eu queria dizer que eu estou muito feliz, eu gosto muito, sempre gostei de papos cabeça. E ter uma mulher assim, um portento de mulher, como diria minha mãe, uma mulher inteligente, de presença, uma mulher que tem um olhar social, um olhar para o outro, isso é muito importante. Então, eu queria muito agradecer por você estar aqui, doar seu tempo, porque o tempo da gente, a gente vai ficando mais velha, a gente sabe como é importante. Então, muito obrigada, Alex. Muito obrigada por estar aqui e poder compartilhar com a gente tanta experiência, tanta inteligência. É com você. Eu que agradeço, eu estou lisonjeada, porque a recíproca é verdadeira, a gente está chegando aqui a ler e para falar assim, nossa, como ter uma compatibilidade que a gente sente a mesma energia, Sim. de que falar mulheres a mesma são... língua, né? De falar a mesma língua, de potência, de como que a gente pode transformar, de como esse podcast é para isso, é para trazer força para as mulheres, potência, para a gente pensar coletivamente que a gente pode mais, a gente ter nessa consciência, a gente aceitar não menos do que a gente pode como mulheres e merece. Então, a gente pode, com isso, inspirar e também acho que, de algumas formas, também transformar a vida de muitas mulheres. Eu também acho isso. E eu queria conhecer um pouco mais da Alexandra. Desde pequena, me conta um pouco da sua trajetória até a gente chegar hoje aqui. Então, minha trajetória, eu vim de uma família de muitas mulheres, minha mãe é a quinta de 5 irmãs, meus primos também, a maioria todas mulheres, eram 3 homens, depois veio meu irmão temporão, e o resto eram todas mulheres, de uma turma de 12, estudei em colégio só de meninas. É mesmo? Tenho mais 2 irmãs, aí então, a mulherada toda sempre esteve junto. Uhum. E sempre a gente teve essa perspectiva de que, sabe, quem lutou pelo feminismo, quem fez as coisas foi a minha mãe, né? Assim, porque pra gente o caminho já estava aberto. E aí a vida vai ensinando que não. E essa inquietação social mesmo, de desigualdade, sempre foi um mote, assim, na minha existência, né? Acho que isso já vem familiar mesmo, de oportunidades, né? Das pessoas terem oportunidades. Que eu sempre entendi que era uma questão do mundo, do Brasil, de ter oportunidades. Aí você vai avançando, vai crescendo. Eu sou advogada, que nem você falou, sempre gostei muito de atuar em direito de família, mas de uma maneira sempre paralela, porque eu estava no empresarial, no direito tributário. Fiz toda essa minha trajetória e aí fui mãe. De 2 filhos? De 2 meninos, 2 meninos. O Lucas sabendo. E o Gabriel, um de 20, um de 17 anos. Então, e que você vai segurando milhões de pratinhos tudo junto, sempre trabalhando, estavam já na escolinha desde os 4 meses, e você vai dando conta de tudo, e de ser mulher, e de cuidar de você, e de cuidar do teu trabalho, e você sempre tem que ser perfeita. Sim. E ser mãe, que é o papel que também a gente adora, e sem abrir mão de nada, e de família, e de cuidado, até que a inquietação vai vindo, parece que a conta
não fecha, né? Porque muita coisa exige muito, né? Sim. E eu tenho uma energia grande, né? Sempre tive. Mas será que todo mundo precisa ter esse volume de energia e conseguir fazer todos esses papéis? E a inquietação foi me levando a procurar outros caminhos, a conversar com outras mulheres também. E conversando, entendendo, eu cheguei até o Grupo Mulheres do Brasil. Isso é muito interessante, assim, quando a gente começa a não só cumprir os nossos papéis, que já são muito Sim. certinhos, mas quando a gente dá aquele papel também que é assim, o nosso de vamos bater um papo, vamos conversar, vamos tomar um café, eu quero escutar a sua trajetória, é muito mais escutar as trajetórias, aí a coisa vai se encaixando. E conheci daí o Grupo Mulheres do Brasil, então tinha mais de 25 anos de advocacia, aí comecei já a entrar no grupo, conheci, aí eu falei assim, gente, que mulheres fantásticas, é Então, a dessa que eu quero princípio, ficar. foi uma necessidade. Uma necessidade. Porque você vai vendo, seus filhos estão crescendo, ainda eram crianças, eu estou no grupo acho que há uns 8 anos, por aí, 7 anos, começando como voluntária, mas conhecendo, eu fui entendendo assim, não, a conta não está fechando e a idade está passando, porque também começam as outras pressões da sociedade. Sim. Você vai ficar velha. Então, eu trabalho. Meu Deus do céu, agora quando você acha que você alcançou, tem mais um pratinho, né? E o que eu vou fazer? E o que a minha ação, ela está sendo transformadora para o mundo? O que eu estou deixando de legado? Eu acho que isso que eu pensava, assim, muito, Nossa, né? é muito, muito o que eu penso, sabia? Mas Muito mesmo. É muito, eu tenho certeza. E aí, todos os cafezinhos, foi minha cunhada até que falou assim para mim, mais jovem do que eu, acho que não sei quantos anos, também não quero saber quantos mais anos se ela tem menos. Mas porque o meu irmão tem 7 a menos do que eu, ele já tem porão. Aí ela falou assim, Lê, vá tomar... E ela tinha feito uma mudança importante assim na vida. Vá tomar café, as pessoas gostam de ouvir, de contarem o que elas estão fazendo, o que elas estão se conectando. É uma grande verdade. E aí você vai, e as pessoas que você acha interessante, você vai vendo, vai abrindo outros universos. Aí eu falei assim, não, essa batalha não era da minha mãe, não. É minha. A questão do feminismo é a igualdade de oportunidades. As oportunidades não são iguais. Era muita coisa que eu tive que carregar e de levar. E, na verdade, a oportunidade é realmente dada. Como que os homens são recebidos dentro do mercado de trabalho, ainda mais o meu era bem masculino, e como eu sou percebida, né? Porque é muito mais a percepção, né? Quando eles já estão pré-concebidos que estão prontos, nós precisamos ainda nos provar. Sim. E eu acho que tem uma grande mudança nisso, mas a gente vai mudando conforme a gente vai se conectando com outros, você vai criando força. Sim. E o que a gente precisa compartilhar também, que não é responsabilidade só das mulheres, é uma responsabilidade social. Então, que a gente precisa transformar. Então, que legado que eu quero deixar, apesar de ser mãe de meninos, mas que os meninos compreendam sobre as mulheres. Mas eu acho que a E mãe que de as menino... mães... Tem uma... É muito importante, total porque você está influência. justamente formando futuros maridos, né? Homens que têm que ter essa visão. Que tem que ter essa visão. E como as mães de meninas também. Já, assim, olha, já avançamos um passo da mesma forma que minha mãe também já, minhas tias todas, minhas primas, me prepararam, as minhas irmãs, eu tenho uma irmã mais velha, tal, me prepararam assim para dizer, vai que dá. E aí você começa a perceber, não, na maioria das casas não é para você. Ainda para as mulheres. Então, eu fui privilegiada de entender uma casa que, assim, pode ir. Eu não precisei ter essa barreira. Eu tive a confiança em casa, mas depois no trabalho também tem essa confiança, você tem que se provar, e você acha que é muito natural você ter que ficar se provando o tempo todo e ganhar menos. E essa questão de ter que se provar, é como você falou, a questão dos pratinhos, né? Teve uma convidada que chegou aqui, não sei se você concorda com isso, ela falou, eu fiz a seguinte pergunta, como que você consegue equilibrar? Ela falou, não consigo, um sempre vai ter que cair. Mas, junto, muitas vezes vem a culpa. E eu acho que tem essa pressão. A nossa área, né, me sentindo mais à vontade, estou com uma advogada aqui, porque sempre vai ser advogada, isso está no sangue. Isso está no sangue, eu morro advogada. E a gente percebe como a nossa área é complicada, como é difícil, como a gente tem que muitas vezes falar firme, como a gente tem que endurecer a voz. Isso, para mim, é até um pouco complicado. Eu sei muito bem me defender, mas eu gosto de ser
feminina. Porque ser feminina, não sei se você concorda comigo, até me corrija se eu estiver errada, não tem nada a ver com você lutar pelo feminismo. Você pode, todo mundo tem as suas vulnerabilidades internas e eu acho que mostrá-las tá super certo. E a gente ouve até hoje, vindo para cá hoje, Ale, eu vi uma história, não sei se você ficou sabendo, inclusive o CNJ abriu uma representação de um desembargador na Bahia, que ele mencionou numa discussão aí sobre pensão alimentícia por uma vítima, uma mulher que desde a adolescência conviveu com um cidadão lá que a violentou de todas as formas, minou a autoestima dela, e a discussão era sobre a pensão alimentícia. E ele dizia, não, vou estimular a ociosidade dessa mulher, imagina. Então você percebe como ainda existem falas, nós já caminhamos bons passos, mas existe uma fala ainda muito pesada, né? É tudo muito pesado para a mulher. E aí eu te pergunto, quando você entrou e hoje como CEO da Mulheres do Brasil, o que você enxerga, como você enxerga esse cenário hoje, Ali? Eu vejo a questão, ela assim, tem muita dificuldade para mulheres que eu não via. E que eu não via, que eu achava, eu naturalizei. Porque, lógico, eu tive bons chefes, homens e tal, mas era assim, você tá num ambiente masculino. Você também se coloca nessa situação de assim, ok, de você fala, não escuta, daí teu colega do lado, numa reunião, escutou o que você falou, repete, mas não te dá muitas vezes o crédito. Mas o importante é que a solução foi trazida. Então, você fica já feliz com aquilo. Então, como que a gente... E ganhar menos, parece que tá tudo bem, é normal. A gente aceitou. Aceitou, tá bom, vamos embora, né? E assim, os horários mais tardes, e você ter o filho para criar, e o marido te ajuda, e na verdade não é o responsável. Então, tudo isso naturalizando, que eu acho que essa nova geração, a gente já trouxe assim, não, dá um passo a mais, né? Vamos embora, meninas, que tem um passo a mais. Então, eu vejo isso muito com bons olhos, que a gente está mudando de fase. A gente ainda vive e tem resquícios do que foi a nossa geração, e do que é ainda a nossa geração. Mas a gente tem que ter muita esperança nas gerações que estão vindo, com mais mulheres no espaço de tomada de decisão, que daí faz a diferença. Sim. E começa a entender que colaborativamente a gente vai mais longe, porque não é à toa que tá tanta coisa de mulher. E o feminismo é exatamente isso, eu sou absolutamente feminina, né? Nasço mulher 300 vezes, mas uma coisa tem nada a ver com outra. O feminismo é a igualdade de oportunidades. E aí quando a gente vê, assim, hoje que a gente vê, e que caminha, a estrutura, ela é machista e patriarcal, e não por maldade de nenhum homem, muitas vezes consciente, a maioria deles também nem percebe, porque até nós, mulheres, também não percebemos. Então, você vai para problemas que vão desde violência contra a mulher, né? Porque, olha, né, assim... A violência acontece em diversas esferas, seja física, seja patrimonial, seja moral, seja no abuso né, do assédio e aqueles pequenos assédios. E quando, na verdade, na invisibilidade, na ausência de oportunidades, quantas mulheres você vê assim, mas tem uma força, tem uma potência, tem uma sabedoria, o que faltou para ela? Oportunidade. Então, é esse o grande desafio. E qual que é a grande solução? A grande solução é a gente pensar colaborativamente, né? Eu tenho muita certeza que quem vê a questão da mulher como uma pauta identitária, que assim, é uma pauta das mulheres, ou uma pauta de negros, ou uma pauta, porque a gente também tem que ver de que mulheres estamos falando. O Brasil é imenso, seja com questão racial, com questão econômicas, né? Como que você tem várias divisões. Quando a gente pensa coletivamente, isso é uma questão de pauta de desenvolvimento social, de desenvolvimento econômico. A gente vai ser um país que avança. Nós somos mais de 52% da população. A população negra e parda, autodeclarada, é mais de 57%. Então, assim... E temos que pensar colaborativamente. Então, isso a gente vai mudando a sociedade, porque estamos pensando, sim, estamos criando diversos espaços. Acho que o Grupo Mulheres do Brasil é essa inovação social, como existem outras diversas que vão se unindo. Porque a mesma coisa quando você senta assim, mas você sabe que eu penso assim também? Eu tenho essa inquietação? É isso, todas nós temos. Sim, e quando se abre uma oportunidade para a mulher, eu acho que você, sem querer...
ou querendo, sei lá, abre várias portinhas, porque você dá essa oportunidade, você massageia a autoestima daquela mulher que achava que ela estava sendo colocada de lado. Enfim, você vai muito mais longe, né, do que acha que poderia ir. E você falou de uma violência, tem uma que eu ando estudando muito e que é muito cruel, é a violência vicária, que é, você viu, que é utilizar, né, para quem não, lá em casa não sabe, utilizar os filhos como forma, como ponte de violência para aquela mulher. Nós tivemos recentemente aquele caso de Goiás, né, que os 2 filhos... eu esqueci a cidade. Qual era a cidade? Uma cidade pequena, não lembro o também nome não, da cidade, mas é de Goiás, que já teve já um segundo caso numa cidade pequena de agressão pesada contra mulheres. Pois né? Isso é muito cruel. Muito cruel. Muito. Acho que uma das formas mais cruéis das violências, tantas que a gente fala. Mas, enfim, em que momento, Alex, você percebeu que você queria trabalhar com esse impacto coletivo? Eu imagino que, me pegando e percebendo a cada fala sua uma identidade muito grande, eu também tinha essa inquietude de injustiça. Lá em casa, eles brincavam que a frase da Alessandra, desde pequena, era: isso é uma injustiça, meu pai fala, né? Que eu falava o tempo todo isso. E a gente não se contenta quando a gente vê uma desigualdade, uma falta de oportunidades, seja com o feminino ou seja em outras situações, né? Mas me fala, quando que isso começou a pesar para você? Você falou: eu quero fazer alguma coisa quero fazer alguma coisa. Então, você sabe que, assim, é conversando com outras mulheres, tomando esses cafés, conheci daí o grupo. Quando eu conheci o grupo, eu falei assim, gente, olha que eu falei minha trajetória toda de mulheres, mas nunca tinha assim, olha, então, vamos fazer alguma coisa? Vamos fazer alguma coisa? Que a conversa era direcionada para esse caminho. A gente juntas pode modificar? De que forma? Vamos pensar. Mas a conversa vai ser essa, vamos aprender, vamos pensar, e todas pensando nesse caminho. Eu falei assim, gente, que mulheres são essas? Adorei. E assim, a Luísa, você já é aquele ícone, né? Luísa Helena Cajano, que era presidente do grupo, tinha criado com 40 mulheres, hoje são 140 mil mulheres. Então, você vê como que a coisa vai colando. Quando ela encontra... Aí eu tava no outro grupo, que era e vai dividido em comitês de diversas ações. E eu tava no de políticas públicas. E que são minhas amigas, assim, é meu lugar de conforto no mundo, bater um papo com elas, olhar o WhatsApp, o que a gente tá falando, sair com elas. E aí eu comecei a atuar para a gente pensar, então, que política pública que a gente vai querer influenciar, alterar, o que vai fazer diferença para muitas. Precisamos de mais mulheres nos espaços de tomar decisão, então precisamos de mais mulheres na política, suprapartidariamente, mais mulheres, para que mais mulheres levem esse pensamento mais 360. Tomem decisões. Aí veio a pandemia. E o grupo continuou e vamos fazendo, vamos falando, vamos às lives. Luísa pegou, quando saiu a vacina em Londres, ela falou assim, não, por que nós não temos? Precisamos ter, porque isso não é uma questão de pauta de partido, isso é uma questão, só vai abrir as portas, é bom para todo mundo, a gente só sai de casa se estiver vacinado, então vamos embora, vamos movimentar. Fizemos um grande movimento de Unidos pela Vacina, chamamos alguns homens empresários, mas mulheres do Brasil que hoje tem 160 núcleos em todo o país, começou a trabalhar na ponta, entendendo o que os municípios precisavam para acelerar o processo de vacinação. Foram mais de 56 milhões que passaram de doações diretas de empresas para os municípios. Nossa. E a gente só validando as necessidades, acompanhando as doações, vendo o que precisava. Então, para realmente acelerar, porque tem cidade que não tinha o computador para marcar que estava precisando de vacina, ou não tinha equipamento para poder dar a vacina, ou para armazenar. Então, fizemos isso. Tinha uma questão desse armazenamento, né? Exatamente. Daí a Luísa me chamou para também participar desse grupo. Vamos embora. Fiquei responsável aqui por São Paulo. Um dia toca o meu telefone, e advogando junto, tudo junto e misturado, mas os fóruns estavam fechados também. Aí toca o telefone da minha casa, assim, umas 8h30 da noite. Era a Luísa. Aí eu falei assim, o que ela quer? Porque não tinha idade assim, né? Ligava, de vez em quando me dava trabalho, mas 8h30. Assim, Alexandra, a CEO
a Marisa César, que me antecedeu, ela recebeu uma proposta muito boa do setor privado. Ela vai voltar. E eu queria que você assumisse. As diretoras também queriam. Ai, menina, eu fiquei tão brava na hora. Brava? Brava. Por quê? Brava. Eu falei assim, imagina, Luísa, eu sou advogada, eu não sou gestora. E eu falava assim, não, imagina, tipo assim, que responsabilidade é essa com o grupo? Aí eu falava, não tem importância, dá tudo certo, a gente vai estar junto, a gente vai fazendo e aprendendo. Eu falei assim, eu tenho certeza, tá todo mundo. Não. E eu, assim, eu brava, né, com isso. Aí, Todo mundo te controlando... validava e você não estava se validando. Não, de jeito nenhum. Ainda brava, achando assim, no fundo eu tava brava assim, que responsabilidade é com o grupo? Onde já se viu? Aí ela pegou e falou assim, não quer, não quer. Então tá bom. Porque ela fala assim, tudo na vida a gente precisa, primeira coisa é querer, o resto dá tudo de um jeito. Não quer, não quer. Daí ela que já fechou. Também não falei isso, Luísa. Eu falei que eu ia pensar. Luísa, vem cá. Falei que ia pensar. 11 horas da manhã eu liguei pra ela, mas às 10 eu já tava certa. Só pra dar um tempinho pra dizer que eu pensei bem. Você fez um charme. Puxa, meu charme foi de 1 hora. Luísa, você sabia disso? Aí ela sabe, eu conto pra ela. Aí liguei, eu falei, em casa eu cheguei, meu marido é muito parceiro também, mas eu acho que essa parada da pandemia, eu já tinha entendido perfeitamente na vacina que eu não conseguiria fazer as coisas paralelamente, mas eu falei assim, eu já fiz a minha entrega como advogada, eu quero realmente fazer... Acho que a minha inquietude toda era assim, o que eu estou deixando? O que eu estou fazendo de diferente para que realmente agora... Porque a gente trabalha por muito tempo, eu tenho mais de 50 anos, e assim, eu vou trabalhar ainda por muitos, porque eu tenho a mesma energia de 30. Então, mas o que eu vou deixar? E aí comecei, e assim... E eu vou te fazer um elogio, que eu tenho certeza que você sabe. Você tem uma energia... contagiante. Você é contagiante. E eu acho que quando você disse que a Luísa ligou e que tinha validação das outras diretoras, é isso. Porque eu acho que uma líder tem que contagiar. E você deve fazer isso. Você faz isso. Né? E eu acho isso que eu gosto muito importante. do que eu faço. Eu acredito no que eu faço. Então, e por isso que vem esse brilho. Né? Eu acho que é isso, E os desafios, hein? Porque nem tudo é fácil, imagino eu. O que você acha que... Porque, assim, uma mulher liderando várias mulheres. E a gente tá lá, né? Com os nossos hormônios a mil, que a gente sabe que a gente causa. Que a gente causa. Se não causar, tá sentado na televisão. Exato. Quais são as dificuldades que você identifica e como que você lida com as mesmas? Então, eu acho que assim, a principal... tem uma máxima que ela é completamente fantasiosa, assim, olha, que o problema é lidar com egos. Não é. Porque, assim, ego assim, você vai contar nos dedos quem dá problema, seja no sexo feminino, seja no sexo masculino, em qualquer tipo de trabalho. E se tiver você a noção, o que está acontecendo ali, tudo bem, é individual. Cuida do seu ego que o resto resolve. Eu acho que a questão principal é, assim, a gente crescer, porque a gente cresce muito, agora a gente está, esse ano é rumo a 200 mil. Então, vamos lá. 200 mil mulheres 200 mil. É muita não, mulher, meu amor. né? E quando chegar nos 200 mil, a Luísa com a Sônia Restos vão falar assim, agora vamos pro 1 milhão. Então, óbvio. O salto vai ser maior ainda. Então, e vamos seguir para isso, mas crescer com consistência. Então, assim, a gente precisa de lideranças, assim, né, a Luísa é uma grande liderança inspiradora, unificar essa energia toda de mulheres, né, ações que sejam concretas, que criam impacto e que dando autonomia para as mulheres fazerem o que também elas imaginam nos seus territórios. Então, olha, tem a Luísa, temos 15 diretoras estatutárias vice-presidentes, aí tem eu, que tenho as demais diretoras de áreas, e aí a gente tem mais de quase 500 líderes dos núcleos, que são esses 60 núcleos, geralmente são em trio. Então, assim, como que você vai unificando toda essa energia para que cause impacto, para que tire autonomia e que a cultura do grupo
se permaneça, se perpetue. Então, esse é o grande desafio e acho que a gente cumpre ele bem. Tanto que estão indo, né, rumo aos 200, rumo ao 1 milhão, estão fazendo direitinho. E como é a sua rotina, assim, como CEO? Conta um pouco aqui pra gente, porque é até assustador para mim, né, imaginar você coordenando essa mulherada toda. É claro que você tem braços, né? E a gente tem que se ajudar. Acho que o propósito é esse, né? A ideia é essa. Mas conta aqui pra gente como é um pouco da rotina da Alex, como CEO. Quando a gente pensa, é muita coisa, não tenha dúvida. Mas também é o meu propósito. A Luísa usa um termo assim do caótico, que ela é caótica, que ela faz a administração dela caótica, que é do caos para a ordem. Então, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. Ela fala assim, não, primeiro vai para o progresso, depois a gente põe o ordem. Então, minha rotina antes feito do que perfeito. É isso, né? Faz. Depois, assim, que nem... Eu sou e ela muito fala isso. assim, que nem startup. Fala assim, vai vendo onde deu certo e vai ajustando. Nossa, eu sou muito isso. Senão você vai ficar na ideia, no plano perfeito. Não tem que perder tempo, bora. Não pode perder o timing. E não é hierarquizada, né? Então, tem a Luísa, como eu falei agora. Assim, você tem a clareza dos papéis, mas ela acontece muito de uma forma muito colaborativa, né? A Luísa tem uma força com essa diretoria de direcionamento, as pautas principais. Combate à violência contra a mulher faz 3 anos, que são 20 causas que nós atuamos. Saúde, educação, igualdade racial, longevidade, mas... Todos os núcleos têm que trabalhar o combate à violência contra a mulher. Então, vem o direcionamento. Aí, depois, eu venho pensando, estruturando o impacto. Como que a gente vai criar? Como que a gente vai resolvendo o que está fazendo? Então, você tem essa... É uma grande rede mesmo, é uma grande comunidade. Meu dia a dia é caótico, porque eu vou fazer tudo misturado, como sempre eu fiz, mas porque a gente é mulher. E a gente está trabalhando também em voluntariados, né? Então, todas essas 500 lideranças, quase 500 de núcleos, é voluntariado, que trabalha com outras voluntárias. Então, a gente tem que fazer disso de uma forma que seja o mais simples possível de acontecer e você mexe com o propósito da pessoa porque ela quer que aconteça. Então, a gente vai fazendo, vai se organizando. Alma, né? E vai pensando sempre assim, como que a gente vai mensurar esses impactos e trazer essas transformações que a gente acredita e faz. Você falou do caos, eu brinco que eu adoro pessoas surtadas, né? Eu gosto, porque assim, parece que tem energia, né? Eu gosto muito disso. E, Alex, deixa eu te falar te fazer uma pergunta que é um pouco manjada, assim, mas, enfim, eu sempre sou questionada sobre isso nas entrevistas, às vezes, que me chamam para colaborar e tal. E eles sempre me perguntam sobre a questão, né, da escalada da violência. Essa é uma primeira pergunta que eu quero engatar com uma outra. A Lei Maria da Penha é uma lei, sob a minha ótica, muito completa. Mas alguma coisa aí não fecha, porque a nossa violência continua escalando, ou então hoje é mais vista. Como articuladora política aí, que você, posso dizer assim, né? E que é uma coisa que eu vejo que você, que faz os seus olhos brilharem. Né? Isso mostra que você quer ir para ação. Né? É para ação. Você quer fazer acontecer. A proposta do grupo é essa. E eu entendo que existe uma lacuna aí com relação às políticas públicas, porque não adianta a gente ter estruturalmente uma lei bacana se você não consegue colocar ela na prática. É claro que a gente ainda tem esse machismo estrutural muito presente, né? A misoginia, mas eu acho que as políticas públicas, se bem aplicadas, poderiam suprir essa lacuna e fazer com que a lei fosse mais efetiva. Eu queria saber o que você pensa de tudo isso. Complexo. Super, bem complexo, que a gente está tentando entender, né? O que está acontecendo. No começo, acho que estava um pouco mais fácil. Acho que despontou muito depois no momento de pandemia, a questão da violência contra a mulher. Porque ela sempre existiu, mas era normalizada. E envergonhava a mulher, e não o homem que estava... Então, ele lá não falava.
Então, a hora que as coisas começam a ter nomes, o que que é misoginia, violência patrimonial, imagina, assim, como advogada de família, tal, não existia esse nome violência patrimonial. Era assim, o que estão disputando, né? Então, daí a gente fala assim, então aumenta-se o número de registros, porque a mulher se entende que está sendo vítima de violência. Então, isso é um ponto importante. Só que quando a gente vai para o feminicídio, já aconteceu. E esse número está aumentando. E muito. Em janeiro, eu não vou saber o número exato. De forma cruel, né, Alex? Muito cruel, muito cruel. Então, em janeiro, no estado de São Paulo, o 2008, foram 5 casos de feminicídios. Assim, em janeiro de 2026, menos de 10 anos, você tem mais de 30 no mês, no estado. Então, assim, né? Quer dizer, não é que ela foi denunciar e aumentou a denúncia, não, aumentou as mortes. Tudo bem que também tem uma questão de, olha, foi tipificado na polícia como feminicídio e tal, mas a gente vê claramente que está aumentando os números, sim. Então, a gente é um país que tem leis poderosas. Então, o Grupo Mulheres do Brasil hoje tem esses núcleos no Brasil, mas tem de mulheres do Brasil no exterior. Nos 5 continentes. São mais de 20 países com mulheres brasileiras. Que legal! Muito! E a gente tem uma interação fortíssima com os consulados e embaixadas. Qual que é o problema mais grave? Violência contra a mulher. Porque no pior estado de vulnerabilidade que uma mulher brasileira esteja no seu país, ela vai ter um 8090 para ela ligar. É uma delegacia para ela ir. Assim, no exterior, não. Muitas vezes, se ela tiver a delegacia, ela não vai saber nem falar a língua. Então, é absurdamente grave. E acontece em todos os países, os números também aumentando. Então, a gente precisa entender também o que está acontecendo, né? Essa mudança social também tem uma questão cultural. E o Brasil, retomando, o Brasil tem a lei da Maria da Penha, os outros países não têm. Portugal, a Luísa sempre, que ela tem apartamento e a filha que mora lá, ela falou assim, é gravíssimo. É assustador. Porque se bater dentro de casa, a polícia não pode se meter, só se for da rua para fora. Entender? Então, assim, a gente ainda tem um arcabouço legal bom, aplicável. Tem que ter políticas públicas que, olha, onde que a gente possa receber essas mulheres, né? Então, os abrigos, os abrigos, a inserção econômica dessa mulher, porque sem inserção financeira, como é que ela sai desse ciclo de violência, Exato. Seja em qualquer classe social que ela estiver, porque ela fica pensando primeiro no filho, eu me sacrifico, mas meu filho vai continuar tendo o abrigo, a casa, a escola, seja que condições sociais que ela estiver. E a gente não tem ainda. Eu fico muito clara na nossa reunião de alinhamento, que veio mais de 700 mulheres, veio a ministra Carmen Lúcia. A gente não deu pauta nenhuma para ela, vai dar para a ministra. A gente falou que estava lá, ela vinha. Inteirinho o caminho, violência contra a mulher. Que ela falou, e elas têm batido muito nisso. Ela tem batido demais. A gente precisasse, quem sabe, uma pesquisa que entendesse onde está a raiz do problema. Mas é uma mudança de cultura, do mesmo jeito que a gente precisou de muitos momentos fazer mudanças culturais, como foram do cigarro. Sim. Né, como foram... Cinto de segurança. Cinto de segurança. Parece bobo, mas assim, de falar assim, não, mulher não é teu objeto. Você não é dono. Você não tem essa posse. Ela não está competindo com você. Ela não é, né? Mas realmente está assustador, assim, as formas, né? Feminicídio é grave de qualquer forma, qualquer violência. Qualquer violência. Mas, assim, tá tão cruel, tá tão assim que raiva, às vezes... né? Um movimento, assim, de ódio. Aí a gente vai para os red pills, assim, e pegando adolescentes. Então, assim, é um problema muito complexo que não tem resposta única, né? Mas você sente que nesse seu trabalho, você já consegue vislumbrar um progresso? Nessas suas articulações? Nas articulações a gente começa a entender que sociedade civil começou a alertar, então ninguém mais fala, por assim, briga de marido de mulher, ninguém mete a colher.
isso já não existe. Para nós foi muito comum, né? Não se mete. A mãe não se metia, né? Então, acho que esse é um grande avanço. Porque, inclusive, para as meninas, que tem uma parte meninos, que tem uma parte que é muito preventiva e educacional. Isso eu vejo avanço. Eu vejo avanço nas políticas públicas também, porque começou a movimentar. Agora mesmo, em fevereiro, teve o pacto, o governo federal lançou um pacto nacional, unindo os estados, também vão fazer ações conjuntas, entendeu? Assim, isso é primordial, isso é essencial e precisa de dinheiro também para que a pauta se desenvolva e as políticas sejam aplicadas. E o próprio empresariado tem trabalhado muito com isso também, porque em grandes empresas, instituições, tem trabalhado e fortemente dentro das empresas das questões não só de assédio, mas da violência contra a mulher em diversos aspectos que vão trabalhando também o preventivo, né? Que eu acho que é o que é a grande mudança. A mudança é na cabeça. Eu na me cultura. preocupo muito, você mencionou essa questão dos abrigos, eu atuei em algumas ONGs paralelamente, como um auxílio mesmo, um auxílio a essas mulheres, né? Hoje em dia, não com tanta ênfase por conta do tempo, porque muitas vezes você pega um caso e você não pode largar, Não né? pode largar. E eu também comecei a não ver mais sentido em só atender essa mulher e depois falar, tchau, olha, seus direitos são esses, tá, e largar essa mulher. Mas eu tinha muito receio, muitas vezes, de tomar as atitudes legais e depois essa mulher pegar e voltar para a casa dela. E aí ela é morta. Ela é morta. Né? Então, a questão, essas lacunas, a questão da independência financeira, que eu acho que o empresariado tem auxiliado muito, de abrigos para acolhimento dessas mulheres, é essencial, porque senão o que adianta você chegar, pelo menos é a minha opinião, eu posso... respeito entendimentos contrários, mas assim, você ir lá, pedir uma medida protetiva, que eu sei a importância, mas você pegar e largar, essa mulher volta para casa lá na comunidade, ou em qualquer outro lugar, como você falou, porque a gente não está falando de classe social, né? É uma questão de gênero, é muito preocupante. Isso me deixava aflita. Você tem toda a razão, assim, por isso que eu acho que teve mudanças e estão tendo mudanças, porque como advogado você sabe exatamente qual que é o problema e onde que ele para, e como a justiça muitas vezes é lenta e que ela não vai dar conta de alcançar. Uma medida protetiva não pode chegar perto, mas se ele chegou, matou, acabou. Exato. E aí depois ele vai pra cadeia, mas ela tá morta, os filhos... Ou então, sabe o que acontece com muita frequência, que eu achava um absurdo? Você excluir, né, a vigência da protetiva na hora da entrega dos filhos. Isso acontece muito. Então, pois é. Aí, o cara tá legitimado. Então, você não mata em outros momentos. Quando você for pegar teu filho, você vai lá e mata, porque não tá... Pois é. Não tem qualquer sentido. Né? O que eu vi agora foi até, assim, nesse dia do pacto, que lançaram, e aí, sim, eu falo assim, medidas são políticas públicas, mas são mais resolutórias. Aí começam a entender como que vai para onde você estava falando, que a gente precisa de medidas que protejam de uma forma mais efetiva. Tem leis, mas como protege? Então, a tornozeleira vai vir acompanhada de um relógio, onde a mulher tem a noção de onde que ele está. Se ele chega a tantos metros de distância, já vai aparecer. Ela está sendo avisada. Vai ser avisada. E assim aparece. Porque daí sim ela se protege. Aí, mesmo estando na comunidade, ela tem possibilidade, pelo menos, de fugir. Exato. Porque, entendeu? Então, assim, começam a buscar caminhos para que as medidas sejam mais efetivas, que a lei macro seja aplicada na prática. Sim. Né? Então, esse é um exemplo. Nossa, é até pesado esse assunto, muito. Mas enfim, a gente está indo. É a vida que hoje a gente Não adianta a gente abre o jornal, a gente Alex, durante muito tempo se falou que as mulheres competiam entre si, né? Qual a sua opinião sobre isso? Você acredita que isso está mudando?
Eu nunca vi essa competição. É. Também, ou eu também não estava vendo, mas assim, eu fiz uma Você vida estava tão inteira. ocupada que você não estava olhando. Mas eu estudei em colégio a vida inteira. Então, eu acho que sempre foi uma questão absolutamente normal. Seres humanos, homens, tem mulheres competitivas, tem Não homens entre competitivos, mulheres. não é entre mulheres. Sempre quem me apoiou, quem deu a mão em momentos difíceis, e não vou dizer que só família, não, foram mulheres. E eu acho que se as mulheres pararem e pensarem, quem te ajudou foi uma mulher. Né? Foi um conselho de uma mulher, ou foi uma ajuda efetiva de uma mulher, foi uma mulher. É ela que vai te entender. Vai te entender também. E aí, mas só que a nossa sociedade é competitiva. Você vive num capitalismo competitivo, é de competição, é a nossa estrutura. Então, não acho que são as mulheres. E eu acho que vem mudando, sim, porque na hora que as mulheres estão nos espaços de tomada de decisão, que elas começam também a participar e já tem mais mulheres trabalhando para isso e se unindo para isso, porque elas estão sozinhas, então elas começam a ter os coletivos. Tem os das mulheres prefeitas, tem os das mulheres CEOs, tem de tudo, mulheres advogadas, na OAB a gente tem. Eu acho que vai mudando a lógica do colaborativo, funciona muito bem para nós e a gente sabe que funciona. E a gente leva um pouco essa dinâmica. Quanto mais formos, mais a dinâmica vai melhorar. É. Não, eu também acho assim, eu acho que você não pode criar. É uma crença, quase como uma crença limitante. Quase uma crença limitante, né? Eu acho que a gente super pode se ajudar. E tem aquele negócio do lugar de fala, por exemplo, a gente aqui nos bastidores, a gente estava tricotando. E a gente começa uma frase, a outra já entende. Já entende. Né? Então, eu também acho. Eu acho que é muito mais uma crença limitante, quando você disse. Porque tava um monte de mulher, não tinha meninos. Se tivesse meninos na escola, meninos e meninas, são competitivas, lógico. Tinha um menino ali, todo mundo querendo aquele. Então, sim, é natural. Daí parece que, né? Ou quando tá num emprego, numa vaga, você vai competir com quem tiver ali, né? Mas assim, eu vejo assim, sempre quem que ajuda são mulheres, né? Eu gosto dessa visão. Foi uma das primeiras convidadas que falou isso daí, eu acho bacana. Né? Pra gente, justamente essa questão aí que me veio à cabeça agora de falar de uma crença, acho que a gente tem que olhar para outra mulher como uma parceira. Porque se a gente ficar com isso na cabeça, você própria já vem na defensiva. Né? E, Alex, uma mulher, olha, mãe de 2 filhos, incrivelmente um de 20, outro de 17, esposa, agora administradora, quero que você me diga se você se achou, advogada, porque a gente não vai excluir isso dela. Quem é que sustenta essa mulher que está sustentando tantas outras o tempo todo? Me fala mais um pouco agora do pessoal. Eu acho que outras mulheres, essa rede é muito poderosa, eu saio muito energizada. Eu, assim, a pandemia, por exemplo, foi um lugar que me fez muito mal, de me tirar, assim, depois que desse contato. Eu acho que a hora que comecei a trabalhar da Unidos pela vacina, nossa, eu virei já de novo, voltou minha energia. E, na verdade, boa, assim, porque mulheres são muito boas, é muito bom estar entre mulheres, você aprende muito, você tem... Hoje eu aprendi com você, assim, e acho que essa energia é o que sustenta, né? E depois, assim, eu acho que eu tenho uma família muito boa, muito, muito boa, desde o meu marido, meus filhos, e meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos. Então, eu acho que, assim... A coisa... Eu sou muito privilegiada, assim, eu acho que eu gosto de cuidar. Você gosta de gente, não gosta? Mas eu gosto de gente, mas eu acho que eu também sou muito cuidada também, assim, né? Bem ou mal, a vida te dá o que você dá para ela, né? Mas você é muito aberta, isso que eu falei, assim, é fácil fazer uma conexão com você. Você sempre foi assim? Isso. Sempre foi assim, mas as pessoas não me viam assim, não. Eu acho que assim, a Luísa viu em mim o que as outras pessoas não viam. Assim, eu era faladeira. Olha a perspectiva. Faladeira. Assim, né? Na verdade, não, eu sou fazedora.
Eu falo, mas faço. Não, falo, mas faço. Faço, entrego, gosto de entregar, tenho prazer, e assim, missão dada, missão cumprida, tal. Mas o estereótipo era muito mais assim, faladeira, e quem sabe muito elétrica. Mas você vê que é engraçado, que louco isso. É estereótipos Exato, também. porque assim, sim, sou faladeira, sou comunicativa. Faladeira ou comunicativa? Então, É minha isso. comunicação leva para algum lugar? É isso. Parece que, às vezes, e nós mulheres, às vezes, as pessoas, não vamos falar nós mulheres, as pessoas fazem isso, você desmerece uma qualidade, né? Que, na verdade, é uma pessoa comunicativa, uma pessoa aberta, líder, e, repito, sem qualquer babação de ovo, contagiante. Você é contagiante. Pois é. Aquela aceita que dói menos, porque às vezes era muito engraçado quando eu começava em algum lugar, assim, novo. É que eu fiquei muito tempo no mesmo trabalho, ou eu ia um ambiente que era novo, eu falava assim. Todo ano eu começava o ano assim, esse ano eu vou falar menos, eu vou ficar quietinha, vou falar baixo, vou ser uma leite. Aí todo ano eu começava, já acabava no meio, você não começou, mas eu chegava muitas vezes quietinha, muda, comportadésima. A pessoa, você fala, né? Eu falei, pô, mas não abri a boca. Cara. Alex, eu vou te falar uma coisa, eu te juro por tudo mais sagrado nessa vida. Eu tenho que te falar, essa que você falou agora, eu percebi que nós somos, fomos separados na maternidade de alguma forma. Pois é, de alguma forma. Vou te contar uma coisa. Eu tive uma questão aí de câncer de mama em 2022. Graças a Deus, falo com tranquilidade, foi uma situação pontual, peguei muito no começo, me tratei e tal, enfim. E já acham que nós mulheres somos surtadas. Uhum. Eu sou feliz da vida e sou surtada mesmo, porque surtada é fazedora, aprendi isso com você. Não é surtada, não. Mas eu fazia... Ativa. E eu fazia exatamente isso que você falou. Você mais comportadinha, falar mais baixo, né? Ser lady. E eu tinha um médico que ele falava o tempo todo para mim, porque como eu estava vivenciando essa situação, ele achava que eu estava em surto, talvez. Uhum. Né? E ele sempre falava, você tem que tomar um remedinho, você está muito agitada, muito não sei o quê. Eu falava, eu sou assim. E aí, beleza. Um belo de um dia, eu falei, eu fiz isso comigo. Eu estava na sala de espera, eu falei, eu vou entrar bem devagarzinho. Aí eu cheguei e falei assim, oi, doutor fulano de tal, tudo bem? Como vai? Aí a pessoa falou, calma, eu não falei que você tá muito agitada, Alessandra? Eu falei, eu tô aqui fazendo um papel de... e ainda continuo sendo? Então, assim, sou eu, né? E tudo certo. E tudo certo. E eu acho que, assim, quando eu deixei de querer conter, de alguma forma, assim, quem eu sou... pronto, Deus, sou mais contagiante, porque não foram isso que me viram, não, em mim, de jeito nenhum. Luísa que viu, falou assim, então, tá achando bom? Nossa, desse modelinho eu tenho mais. Nossa, mas agora, eu adorei isso. Pois é. Na escola mesmo, assim, fui de pouquíssimas amigas, pouquíssimas, de a ponto de não ter amigas até. É mesmo? Porque senão você acha você surtada. Eu não sou surtada, não. Eu não sou Mas posso surtar se você me incomodar. Também. Tem o meu lado B. E é engraçado assim, né? As pessoas você leva assim, gente, eu não tomo um remedinho, nunca tomei, nem pra dormir, nem pra nada. Pois é, a natureza. Foi separada da maternidade. As minhas amigas até brincavam assim em festa, porque eu não bebo álcool, né? Também não bebo, não preciso de aditivo. É isso aí. Essa frase eu não usava. É boa. Essa boa já não preciso de aditivo, já sou aditivada. Alex, muito obrigada. Muito bom. Uma das últimas perguntas, já caminhando para o final. Você acha que o mundo ainda teme mulheres que pensam grande? Mulheres que são assim, fortes? Você sente isso? Sabe que eu sinto que eu não sei, pode até ser que temam. Mas acho que hoje o que devolve mais é reconhecimento. É mesmo, que gostoso. É reconhecimento. Eu tenho uma impressão assim, por mim, assim do que está à minha volta, de como ficou contente, assim, que bom, Lê, você está aqui, não sei o que, tal. Então, de muitos homens. Agora, mais claro ainda, pelo caso que eu vou contar, da Luísa Trajano. Existe uma consultoria chamada Merco,
espanhola, que faz essa pesquisa no mundo inteiro, que é uma pesquisa entre pares, então de empresários, falando de outros, voltando em outros empresários, não indicativo, você fala o nome que você quiser, jornalistas e outras pessoas influentes na sociedade. E aí, e fazendo de quem que é a personalidade que você tem, que você acha que é reconhecida por seus méritos empresariais e humanos, né? A Luísa é o único caso no mundo, a 9ª vez consecutiva no topo. É o primeiro lugar. Os lugares variam muito, assim, né? Então, um está em 20º, esse aquele outro ano ele vai para 10º, ele vai... Assim, tem outras mulheres, a maioria, lógico, que homens. 9º ano seguido, a Luísa é reconhecida por seus pares no topo. E quer mais? Quer uma mulher mais, assim, mais avassaladora, mais disruptiva, porque assim, ela está no varejo, é loja, né, que são, né, empresária mesmo. E uma empresária que ainda fala que, assim, com propósito. Né? Eu não esqueço, Lu, mas a gente tem que fazer as coisas com propósito. Vou montar um grupo de mulheres, 40. Agora são 140 mil. Vamos mudar de jeito nenhum. Né? Gente, assim, são mais de 55 mil empregos lá. Já dá para influenciar bastante gente. Não, vamos transformar um país, vamos deixar legado. E assim, né? E ninguém fala surtada, né, viajante, você reconhecem, e os próprios reconhecem, né? Então, eu acho que a gente tem mais, a gente acho que andou um bom passo, mais reconhecimento que medo. Eu acho que a gente avançou um bom passo e está deixando o nosso legado para quem está chegando. Isso é muito legal, porque assim, a gente, sei lá, falando desde da Lei Maria da Penha até hoje, nós temos aí 19 anos, né? Daqui uns 20 anos, com todos esses passos que, modestamente, nós mulheres traçamos, né? Vai estar muito mais legal para o futuro. Eu tenho filho de patas, não tenho filhos, mas eu tenho meu sobrinho, mas para os nossos filhos, nossos netos, enfim, independente disso, para a geração, para a sociedade, para o mundo. E eu gosto muito dessa visão, sabe, Alex, de você pensar no outro, essa questão do propósito. A gente não está aqui por acaso. Então, você tem que, além, sair, sabe, desse corpício e pensar na pessoa que está do lado, fazer alguma coisa. Graças a Deus tivemos oportunidades, somos privilegiadas, a gente não pode negar não isso. Pode negar. Então, a gente tem que fazer, né? Pois olha só, o que você faz quando esse podcast? Você está cheia de trabalho. Tenho certeza que toda advocacia... Você quer me ajudar nos prazinhos hoje? Não, quando eu falo assim, é difícil gerir o Grupo Mulheres do Brasil. Eu, do começo, falo assim, difícil é advogar. Difícil advogar, para mim hoje, eu acho. Difícil advogar. Nosso a pessoa pega um problema inteiro da vida dela e entrega na tua mão. Os problemas mais sérios que ela tem, senão ela não vai procurar um advogado, porque ela não quer pagar os honorários. Então, assim, claro que ela chega no advogado é porque ela realmente já está... A vida dela. Então, isso é muito complexo, né? Você tem que honrar essa confiança. Você tem que honrar essa confiança e tem que ter um judiciário, você tem um trabalho muito denso para ser feito. E quando você se dispõe a montar um podcast para falar do feminino, para falar de mulheres, fazer núcleos mulheres, é legado. É isso que está fazendo, está transformando. As pessoas estão ouvindo, estão assistindo, estão se inspirando. Eu já vi entrevistas muito bacanas acontecendo aqui. Então, é assim que a gente faz, do pequenininho, né? E quando vê, tá e hoje grande. Temos você aqui! Lê, eu queria que você deixasse a sua... Enfim, de tudo que nós falamos aqui, o que você gostaria de deixar como uma mensagem final? O que que nós não falamos que você gostaria de falar para a audiência que está aqui com a gente? Eu acho que, assim, mulheres, acreditem em você. Sejam autênticas, né? Acho que assim, tá do lado de duas mulheres autênticas que muitas vezes foram compreendidas. Assim, não, na verdade, o que nos fez foi a gente brilha mais quando a gente faz o que a gente quer, quando a gente ama o que a gente quer. Não aceite menos do que é seu e esteja coletivamente com outras mulheres, com outras ações, com propósito, que isso, assim, são muitos pratinhos que a gente carrega, mas isso é um pratinho que é fundamental, que faz a diferença, que a gente pode fazer a vida valer a pena, e vale.
É isso que eu também acho isso. E essa pergunta que eu engatar no que você já falou. Se na sua trajetória, que você iniciou profissionalmente como advogada, foi convidada e reconhecida como administradora, né? Porque você foi reconhecida como administradora para que esse convite fosse efetivado. Hoje, você olha para você, se tivesse um espelho, valeu a pena? Valeu muito. Você está feliz? Estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou muito feliz. Valeu muito a pena. Quando a gente tem que acreditar e acreditar nas oportunidades também, né? E a oportunidade só aparece para quem está em movimento. Isso a Luísa fala, mas a sorte sempre me encontrou trabalhando. Então, assim, não vai cair do céu. Não existe espírito mágico, mas existe a possibilidade, né? Como para você também, certamente. A sorte sempre te encontrou trabalhando, né? Eu adorei essa frase, é bem por aí, né? Bem porque por aí. Uma coisa não vem sem a outra. Uma coisa não vem sem a outra, não dá para ficar no zen só, né? Mas as coisas acontecem e a gente construiu um mundo melhor. O mal, ele faz barulho, né? Muitas vezes, então, quando morre uma mulher, tal, assim, isso machuca, marca, vê os números. Mas quantas mulheres que a gente está olhando do lado estão fazendo coisas brilhantes? A grande maioria. Homens bons e colaborativos e uma geração muito mais participativa também, são muitos. Então, tenho certeza, somos maiorias e juntos a gente tem que fazer essa corrente positiva de que um mundo melhor chega. E até essas situações ruins que acontecem, óbvio que poderiam não ter acontecido, mas eu sempre digo que uma situação ruim que aconteceu, se ela não servir para algo, ou se a gente não impulsionar daquilo para algo que melhor aconteça, vai ser só uma situação ruim que ficou. Então, até essas mortes, essas violências, elas, não me entendam mal, mas elas estão fazendo, elas impulsionaram. Que algo mude, porque precisa mudar. Né? É isso, está acontecendo, a transparência aparece e muda. Lê, obrigada, assim, mas muito, assim, é tão gostoso, e eu sabia que não ia ser diferente. A gente tem uma pessoa que fala a mesma língua, sabe? Assim, gostei demais, assim, do seu tempo, da sua troca, de tudo que você... Nossa, foi pouco, porque eu sei que você tem um conteúdo, assim, absurdo. É uma mulher que faz, é uma mulher que pensa fora de si, que quer deixar um legado. Já deixou. Estamos deixando, todas juntas estamos deixando. Super obrigada, Lê. Eu adorei, também, mesma energia, assim, fazedora também, faz acontecer. Parabéns pelo seu programa. Obrigada. Eu acho que inspirando, quando a gente está inspirada, a gente aumenta o nível de consciência. Tô arrasando de apresentadora, você acha? Amei! Ai, meu Deus! Mas não é faladeira nada, ela era comunicativa, vocês não sabiam, né? A gente não quis pôr toga para pegar direito penal, mas a gente era capaz de falar muito, comunicar muita coisa com propósito. Super obrigada. Para entrar no Grupo Mulheres do Brasil, e também te espero lá, grupomulheresdobrasil.org.br. Tem lá um junte-se a nós, a gente precisa, porque o número também é importante. Porque quando a gente quer movimentar políticas públicas, uma coisa é bater no governo, nas empresas, em todos os lugares, sendo muitas. Então, a nossa voz faz diferença. E tem tantos lugares, no nosso Instagram, você vai entendendo também em que cidade que você está, onde você está e que núcleos que tem lá, importantes. É sempre Mulheres do Brasil. @Mulheres do Brasil. Daí vai ter assim, Mulheres do Brasil certificado, que é o principal, e os de cada cidade. Então, para cada cidade, você tem o seu, e aí falando dos eventos, onde vai ter, mas nós duas aqui já coladinha. E eu acho que é muito legal você em casa, independente da forma como você vai se encontrar nesse grupo, conheça, né? Troque. Eu acho que é muito bacana que a gente se movimente, que a gente busque informação, né? Isso é muito legal. Bom, muito obrigada, tá? Obrigada a você lá de casa pela audiência. Eu tenho certeza que a troca foi incrível e eu espero você no próximo episódio. Beijo. Obrigada, Lê. Obrigada. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.